A graça e a paz do Senhor. Hoje estamos encerrando a nossa série Exemplos e com certeza nós não poderíamos deixar de fechar ela de maneira melhor. Depois de nós termos visto o legado de vários homens e mulheres, hoje nós vamos conhecer um pouco da vida de uma mulher brasileira chamada Marcolina Magalhães. Ela nasceu em 1909 em Palmeira dos Índios, Alagoas, e desde cedo ela teve muitas dificuldades na vida. Seus pais lutaram para criar 8 filhos, inclusive 3 morreram quando eles ainda eram crianças. E depois que o pai dela morreu, quando ela tinha 8 anos, ela teve que ir morar com a sua família, juntamente com uma família de amigos em Maceió. Em relação à fé, ela nasceu num lar católico, mas converteu-se ao evangelho quando ainda era criança. Na época ela foi muito criticada por isso, apesar de que, como ela mesma contava, a sua vida nunca mais tinha sido a mesma depois dessa decisão. Ela mesma sentia que Deus já estava chamando para uma obra missionária específica. Depois ela foi para o Recife, trabalhou como inspetora no Colégio Americano Batista e foi nessa época que ela sentiu o chamado de Deus para ajudar os outros assim de maneira mais específica e direta, em missões. Só que ela tinha um problema nos pés que lhe causavam muitas dores quando ela fazia visitas. A própria diretora da escola dizia: como você pode fazer um trabalho missionário se você não aguenta caminhar poucas horas sem chorar por causa da dor nos seus pés? Mas geralmente ela respondia assim: o Deus que me chamou vai providenciar tudo. Em 1931, ela concluiu seu curso de enfermagem e se dispôs para o trabalho missionário aqui no Brasil. E um ano depois, em 1932, ela saiu de Maceió, foi para o Belém do Pará e depois, de barco, para Porto Franco, no Maranhão. Isso tudo, imaginem, uma jovem de 23 anos com um profundo sentimento de ajudar o próximo. A doutora Ruth Salviano, no seu livro Vozes Femininas do Protestantismo Brasileiro, vai chamar a Marcolina de uma bandeirante, ou seja, uma desbravadora do evangelho aqui no Brasil. Geralmente o seu trabalho era assim: ela chegava em uma cidade com o apoio da Igreja Batista, da qual ela fazia parte, evangelizava e sempre desenvolvia algo paralelamente que pudesse ajudar as outras pessoas. Ela passou cerca de 56 anos de trabalho intenso pregando o evangelho aqui no Brasil, ajudando crianças, fundando escolas, oferecendo serviços de enfermagem, sendo parteira, sempre em lugares onde o evangelho ainda não tinha chegado. Quando ela chegou em Araguatins, no estado do Tocantins, ela abriu um ambulatório como enfermeira e que as pessoas começaram a chamar de o hospital, já que eles não tinham nada ali. Às vezes eles tinham que procurar uns 120 quilômetros de distância algum auxílio médico. E ali realmente era um hospital. Não só físico, mas espiritual, pelo poder do evangelho anunciado por aquela jovem aos mais de 20 pacientes por dia naquele ambulatório. De lá ela ainda foi para Marabá, depois foi para Colinas do Goiás, criando uma escolinha ao lado da igreja. Depois foi para a Transamazônica, em Araguaia, no Pará, onde criou um ambulatório ali, entre outros locais que ela desbravou como pioneira, sempre ajudando as pessoas nas suas necessidades. Depois de tantos anos de trabalho, ela foi para Tocantinópolis, em Tocantins, dizendo que ela não ia se aposentar, só quando ela morresse. E lá ela vai e compra uma casinha bem modesta, mas como ela não dava mais para andar, como gostava de fazer, ela colocou uma cadeira na porta da sua casa e assim ela falava de Jesus para as pessoas que passavam na rua. No ano em que ela iria completar 79 anos de vida, ela partiu para o Senhor, deixando esse legado para nós hoje. Interessante que quando ela ainda era jovem, ela sentava nas costas de um burro e viajava até mais de 60 quilômetros às vezes, somente comendo carne de sol com farinha, para chegar em locais que precisavam de ajuda. No seu trabalho, ela chegou a passar por um naufrágio, quase que morria afogada, dedicou um tempo da sua vida aos índios apinagés em Porto Franco, visitando as aldeias,
e pelo seu trabalho realizado chegou até a receber homenagens, inclusive foi criado em 1953 em Alagoas um abrigo para meninas em situação de risco e foi colocado o nome Lar Batista Marcolina Magalhães, em respeito a todo o trabalho que Marcolina desenvolveu até então. Marcolina foi a primeira jovem solteira que se dispôs a servir a Deus com a sua vida através da Junta de Missões Nacionais Batista aqui no Brasil. E foi a primeira missionária mulher a atuar na Transamazônica. Depois de 30 anos trabalhando nos sertões, ela chegou a dizer: "Eu não tive filhos, mas graças a Deus eu fui chamada de minha mãe por muitos dos meus doentes." Era o que ela dizia. Frases como "Dona Marcolina é minha segunda mãe, cuidou de mim", e "foi Dona Marcolina que me evangelizou", eram muito comuns de se ouvir daqueles que conviveram com ela. Uma mulher que usou a sua juventude e a sua vida inteira para glorificar a Deus e ajudar o próximo. Olhando para a vida de Marcolina Magalhães, eu me lembro do que diz a Escritura: "Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam." Jesus, ele foi o maior exemplo disso. Veio aqui, viveu o plano eterno, pregou o Evangelho, ajudou as pessoas nas suas várias necessidades. Quando eu vejo hoje jovens, homens e mulheres, que não estão mais preocupados com o próximo, mas só colocam como planejamento na sua vida o ter bens, o ter formações acadêmicas, o conseguir mais títulos, o ser bem-sucedido, eu fico me perguntando: onde estão os comissionados por Deus para ajudar aqueles que precisam? Onde estão os marcolinos e as marcolinas do nosso Brasil? Que Deus nos ajude a cumprir a sua vontade em nossa geração. Senhor, queremos te agradecer por esta série devocional que hoje se encerra, Exemplos. E como nós fomos abençoados, Senhor, por todos estes exemplos de homens e mulheres que serviram ao teu nome enquanto estiveram aqui nessa terra e deixaram um legado para a nossa geração. Queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de, Senhor, ser desafiados a usarmos a nossa vida para a glória do teu nome aqui nessa terra. Que, Senhor, usando o exemplo da tua filha Marcolina Magalhães, que serviu a ti, Senhor, aqui em nosso país, o Brasil, é uma brasileira, Senhor, como nós, e que, Senhor, não olhou as dificuldades, usou a sua juventude ainda com 23 anos para sair do seu conforto e ajudar as pessoas nas suas necessidades, que possamos assim ser desafiados também, Senhor, e encorajados a sempre, Pai, cumprir a tua vontade e fazer, meu Deus, algo que seja relevante na vida das pessoas. Em nome de Jesus eu te peço isso, Senhor, e que o Senhor consiga, Pai, alcançar mais pessoas, cada vez mais, com a mensagem do Evangelho que pode transformar a vida do ser humano. Em nome de Jesus é assim que nós te agradecemos por tudo. Amém.